Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, me chamo Michelle Amoras e faço bacharelado em artes visuais na Faculdade Uninter. E hoje eu tô vindo com um projeto aqui, né? Faça sua arte. E eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo o que é esse projeto, como vai se dar, a duração, enfim. Bom, para quem já me conhece, né? E já assisti meus vídeos passados, eu já fiz um estágio da Faculdade Uninter, né, nesse ano de 2020 que passou, que era projeto em artes visuais, e o tema do projeto foi introdução ao desenho artístico. E eu tô trazendo esse projeto agora, que é o meu segundo estágio, que a gente está fazendo de forma online. Por conta da pandemia, né, a gente sabe que a gente ficou impossibilitado de visitar os lugares, de fazer estágio a campo, né. Então, a minha faculdade, a Uninter, ela adotou esse formato de estágio híbrido para que a gente pudesse concluir nossos estágios. E até então, a maioria de locais que eu poderia fazer estágio ainda não estão em funcionamento. Então, eu decidi começar esse segundo estágio desse formato híbrido, né, que é essa de forma online. E eu vou explicar para vocês em que basicamente ele consiste, tá? Para quem tá me assistindo agora, para quem já assistiu, pode pular até um pouco a introdução, até a gente começar a falar desse projeto especificadamente. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu já falei no estágio passado, que essa proposta de estágio a gente tem que fazer um projeto, né? Que no meu caso, que eu sou do curso de artes visuais, eu vou ensinar alguma coisa ou dar palestras sobre algo, enfim. E eu relacionei totalmente meus dois estágios, é óbvio, no que eu faço, né? Nas matérias, assuntos do meu curso. O estágio passado foi introdução ao desenho artístico, como eu já disse. Nele eu ensinei os princípios do desenho em grafite, carvão e giz pastel. Eu acho que foi só esses três. Eu acho que eu não fiz mais nenhum. Acho que foi esses três mesmo, os principais foi esses. Lápis, né, grafite, carvão e giz pastel. São materiais secos, né? E a gente fez desde o básico, desde de esboços, estruturação, composição. A gente viu também alguma coisa sobre a teoria das cores, né? Pra gente, quando a gente foi trabalhar com giz pastel, o giz pastel, tem cor, né? Então a gente viu um pouquinho aí sobre cores primárias, secundárias e terciárias. A gente vai falar um pouquinho sobre isso neste curso também, só que não tão a fundo, porque a gente já deu isso no estágio passado. Então, assim, no decorrer dos vídeos, e eu já vou falar sobre isso, que serão 12 vídeos no total, né? Que eu preciso completar 12 horas de conteúdo. E a gente vai dar início a esse projeto, que terá duração de 12 dias, começando dia 18. E a gente vai... Conforme a gente for elaborando o conteúdo, eu vou colocando na descrição alguns vídeos que possam ajudar você a compreender o que eu tô falando na hora. Porque como eu já falei muita coisa sobre composição, sobre desenho, as coisas básicas. Eu já falei no projeto passado, eu não vou repetir muito aqui. Não vou explicar desde o começo, pra gente não perder muito tempo no que eu já dei, né? Preciso dar alguma coisa nova pra vocês. Então, a minha proposta nesse estágio e no outro é proporcionar para vocês, para que vocês possam fazer a própria arte de vocês em casa, possam fazer sua própria decoração, pintar seus próprios quadros, tá? A gente vai passar nesse estágio pela tinta acrílica, a gente vai passar pela tinta a óleo
que são materiais diferentes do que a gente já deu, né? Que eu já dei materiais secos. Esses vão ser materiais, digamos assim, líquidos, né? E eu vou também dar algumas aulas sobre lápis de cor. Bom, eu preciso falar que a minha inspiração para fazer, falar um pouquinho do lápis de cor, eu deveria ter feito no projeto passado, porém nosso tempo foi um pouco curto para assunto demais, né? A gente viu bem detalhado as coisas, então acabou que eu não incluí o lápis de cor naquele projeto passado e vim incluir nesse. Esse projeto é bem focado realmente para que você pelo menos conheça algumas possibilidades aí artísticas, tipo a pintura, entendeu? Principalmente, que é uma coisa muito boa de se aprender, né? A gente sabe que a arte aí, ela traz pra gente essa possibilidade de expressão. Quando a gente fala expressão, a possibilidade de expressão não é você sentar e, sei lá, ai, tô triste, vou começar a pintar tristeza, tipo, não é bem assim. É tipo assim, quando você senta pra pintar alguma coisa que você já tem em mente, ou que você já planejou, claro que isso é a partir de esboços, você acaba se concentrando naquilo. E você se concentrando, você esquece dos problemas, esquece da tristeza, você começa a pintar ali e é bem difícil de explicar, assim, sabe? Eu não vou trazer teorias pra vocês do porquê da arte, do como uma arte é importante, porque meu foco aqui mesmo é ensinar pra vocês a parte prática mesmo. Minha área não é teoria, então eu quero vir aqui trazer a parte prática pra vocês. Eu só digo que isso vai ajudar muito, principalmente nessa época agora que a gente tá preso nas nossas casas, né, praticamente. A gente não sai, a gente não tem acesso aos lugares. Então eu quero trazer para vocês essa possibilidade de vocês terem algo com que contar nas horas vagas, né? Algo que vocês realmente gostem de fazer e sintam prazer em fazer. Então aqui eu vou apresentar a tinta acrílica, vou ensinar um pouquinho para vocês. Ensinar assim, vou mostrar as possibilidades, o que é a tinta acrílica. E a tinta óleo, né, que é um material bem antigo, que a gente ouve muito falar, e a maioria das telas que a gente até vê por aí trabalha, né, não hoje, mas eu acho que antigamente mais. A maioria das telas é tinta óleo, pela durabilidade, né, pela possibilidade de trabalhar melhor com ela, por exemplo, a técnica de esfumar, né, o esfumado, porque ela é uma tinta que demora a secar, então dá pra você trabalhar, mesclar as cores aí bem facilmente com ela. E então a gente vai dar isso nesse curso. Se der tempo, eu ainda não incluí a grade, na verdade esse curso vai ser bem mais espontâneo do que o outro eu planejei assim, com bem antecedência. E esse aqui eu vou fazendo no decorrer do tempo, porque por causa do tempo, né? Eu quero que vocês entendam, compreendam e vejam detalhadamente uma produção, por exemplo, de uma tela acrílica, de uma tela óleo. Então, eu quero ter esse tempo e essa liberdade do tempo das aulas com vocês para que vocês possam ver realmente aí esse trabalho passo a passo, enfim. Então, se der tempo, a gente vai ver um pouquinho sobre escultura. Não é a escultura, lá, aquele, sei lá, em mármore. Não, não é isso. Um conceito de escultura bem mais simples, que eu quero trazer para vocês algo que vocês possam fazer no dia a dia. Ainda não está confirmado, vamos ver aí o tempo que a gente vai ter. Se restar um tempo aí até o final desses 12 dias, lá no finalzinho eu já tiver
dado que eu preciso dar sobre a tinta acrílica, sobre a tinta óleo, e a gente ter conseguido produzir material suficiente para que vocês assimilem melhor essas técnicas. E o lápis de cor, né? Eu quero ensinar para vocês uma maneira bem simples de vocês trabalharem com lápis de cor. E a gente vai dar aí um pouco de escultura, porém a gente vai usar um material que é bem mais acessível do que, por exemplo, uma argila, um mármore. Eu vou trazer material para que vocês possam fazer pequenos bibelozinhos, pequenos ou lembrancinhas para alguém, ou pelo menos para enfeitar a sua casa, alguma coisa assim que você possa fazer e depois você mesmo apreciar o que você fez, sabe? Mas bom, vamos ver como vai decorrer esse curso. Então, assim, por exemplo, na parte que eu vou falar um pouco sobre lápis de cor, eu acho que eu vou pegar algum livro de colorir. Eu não sei se vocês sabem, não sei se também isso é muito importante falar, mas eu acho que cabe aqui falar. Eu comecei, assim, vamos dizer assim, na arte, né? Na arte. Eu comecei pintando livros, aqueles livros de colorir e tal. Eu comecei pintando, acho que uns 5 anos atrás, 4 anos atrás eu comecei pintando esses livros. E sem conhecimento algum sobre arte até então, assim, sabe? Só pintando mesmo desde aquela época eu já pintava assim, por prazer mesmo. E sempre fiz algumas pequenas coisas assim, mas nunca imaginei que hoje eu estaria aqui fazendo curso de artes visuais. Até porque eu acho que é um dos cursos aqui, sim, que as pessoas, eu acho que não botam muito fé, né? A gente não é totalmente incentivado para fazer, por exemplo, artes visuais, sei lá. Então, foi um curso que eu não sei se eu planejava ou não. Talvez passasse pela minha cabeça, porque eu sempre gostei, né? De fazer essas coisas assim, de arte, artesanato. E eu sempre gostei muito. E com o curso da Uninter, eu consegui aprender coisas que eu nem imaginava. Eu aprendi coisas que me enriqueceram muito para fazer o que eu faço hoje. Porém, eu preciso dar, entre parênteses assim, para vocês, porque, por exemplo, a tinta acrílica, por incrível que pareça, eu não utilizei ainda para pintar a tela. Eu fiquei de mostrar aqui nesse vídeo, talvez eu mostre amanhã, amanhã, dia 19, vai ser aula ao vivo que a gente vai pintar na tela. Eu mostro para vocês mais 3 telas. As primeiras 3 telas que eu pintei na minha vida foi para um trabalho da Uninter e foi bem no começo do curso ainda. E não tinha tanto conhecimento, apesar de ter lido o livro antes de fazer o trabalho. É bem diferente você ler e depois você fazer. Então, eu vou mostrar pra vocês ali que não possui conhecimento nenhum. Porém, as telas que estão ali, elas são telas a óleo. Não é acrílica. Aqui, vocês estão vendo essa pintura que eu fiz aqui, ela é tinta acrílica. Porém, vou mostrar pra vocês aqui. Vou pegar aqui. Ela é desse tipo de tinta aqui, ó. Tinta acrílica, tá vendo? Ela é líquida, né? E a tinta acrílica que a gente vai usar no decorrer do curso vai ser essas tintas daqui em bisnaguinha. Ela possui uma diferença. Essa daqui é uma tinta mais grossinha, uma pasta. E aquela lá que eu mostrei é uma tinta líquida. E agora a gente vai entrar um pouquinho nos conceitos, tá? Nessa aula. A gente vai ter 1 hora de aula por dia. Então, nessa aula inicial, não quero falar muito assim sobre, vamos dizer assim, sobre nada. Eu já quero dar um conteúdo para vocês, pra gente ter esse tempo suficiente de falar tudo que a gente precisa falar no decorrer das aulas, tá? E o que não for dando pra terminar em uma aula, a gente continua na próxima e assim sucessivamente, ok?
Então eu espero que vocês gostem de me acompanhar. Esse projeto é desenvolvido para as pessoas que querem aprender, ter algum contato com a arte. Então vou ensinar pequenas coisas assim, tipo, material basiquinho para você começar, material que você precisa ter em casa para começar a fazer, enfim, desenvolver, tá? E eu preciso repetir aqui que para ser validado o meu estágio, eu preciso que vocês coloquem nos comentários em todo o vídeo. E eu vou postar todo dia o vídeo e eu vou compartilhar com vocês e já colocando na legendazinha para vocês se lembrarem que é preciso vocês colocarem seu nome e e-mail nos comentários sempre. Em todo o vídeo que eu mandar, vai sair todo dia. E eu vou compartilhar com vocês lá no Facebook, na página de artes visuais da Uninter. E também para algumas pessoas, né, da minha família no WhatsApp, para que vocês possam me ajudar a concluir mais um estágio, né? Então eu preciso que vocês coloquem todo o vídeo que vocês assistirem meu aqui. A partir desse, né, que faz parte desse projeto, vai dar o título Faça Sua Arte sempre. Então nesse projeto Faça Sua Arte, eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês nos comentários, nome e e-mail, ok? Para que vocês possam me ajudar aí a concluir e atingir o número de participantes que é pedido lá pela faculdade, né, exigido. Então, pessoal, vamos começar agora falando um pouco sobre materiais. E eu vou parar de aparecer aqui, vou mostrar o papel e material que vocês precisam ter o primeiro contato aí, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Então, pessoal, o que a gente precisa saber sobre a primeira mocinha que aparecerá em nosso vídeo, primeira participante. Essa aqui é a tinta acrílica. Eu comprei nesse kitzinho aqui, que eu encontrei aqui. Pra vocês terem uma noção, eu encontrei em um local essa tinta aqui. Aqui na minha cidade é muito difícil de a gente encontrar assim, material artístico, principalmente específico, mas em cidades maiores eu acho que acredito que vende com facilidade, eu acho. Eu não sei porque que tem essa dificuldade. E eu encontrei somente assim nesse kitzinho. Eu sei que tem outro lugar e vários outros lugares que vende a bisnaguinha sozinha, né? Tipo, você compra um desse aqui. Eu achei que até que foi em conta o preço desse kitzinho aqui, pela quantidade de tintinha que veio. Pelo menos, vamos dizer assim, pelo menos ganhei umas duas, por exemplo, assim, né? Se fosse comprar cada uma dessas, sairia um pouquinho mais caro. Mas enfim, eu encontrei esse kit e o que eu preciso falar pra vocês sobre a tinta acrílica. A tinta acrílica, já fazendo comparação com a tinta óleo, que a tinta óleo já no nome já diz que é a tinta a óleo. Então, por exemplo, para você diluir a tinta a óleo, você precisa de óleo, que a gente vai ver mais quando a gente for falar da tinta a óleo. A gente vai ver qual é o óleo, como diluir, enfim, essas coisas, tá? Beleza. A tinta acrílica, ela é a base de água. Por ela ser a base d'água, a gente pode diluir ela com água, óbvio. E essa é uma facilidade, né? É um benefício, vamos dizer assim, da tinta acrílica, porque você pode diluir ela com água, então é muito mais fácil de você trabalhar com ela, né? O porém dela é que ela seca muito rápido. Então, por exemplo, assim, um quadro que vocês conhecem, por exemplo, a Mona Lisa, ela é uma tintura a óleo. Então, você vê que a gradação de cor, o esfumado a gente já aprendeu no projeto passado, né? O esfumado é muito mais prático, muito mais bem feito, porque a tinta a óleo ela demora a secar. Então, você consegue mesclar uma cor na outra sem problema. E
E por ela demorar a secar, você consegue trabalhar melhor, né? Esfumando, aderindo uma tinta a outra. Porém, a tinta acrílica, que é a base de água, ela seca muito rápido. Então, por exemplo, assim, você não consegue ter essa técnica de esfumado porque ela seca muito rápido. Não tem como mesclar, igual como a gente faz na tinta a óleo, uma cor a outra tão facilmente. Porque ela corre o risco de secar e você vai manchar, enfim. A gente vai experimentar isso. Eu vou mostrar pra vocês isso que eu tô falando. Como eu falei pra vocês, eu não utilizei ainda a tinta, tá até novinho o kit, né? Eu não utilizei ainda no decorrer desses anos essa tinta acrílica aqui. Eu utilizo muito, já utilizei muito a tinta óleo, eu gosto muito da tinta óleo. E a gente vai testar algumas possibilidades e ver realmente se isso é verdade. Porque tudo que eu tô falando pra vocês são teorias que eu já estudei. Eu tenho estudado agora, claro que eu não venho aqui com os conhecimentos que eu tenho agora, por exemplo, assim. Não venho aqui, eu acho que a tinta acrílica. Não. Eu vou até mostrar pra vocês, né? Fica mais... dá uma mais de credibilidade pelo que eu tô falando. Eu acho que o livro traz credibilidade, né? Quando a gente quer falar sobre um assunto e você já leu o livro sobre o assunto, eu acho que você tem até mais credibilidade para falar sobre o assunto. E eu tô utilizando aqui este livro, que é Técnicas de Pintura Artística, pra gente falar sobre a tinta óleo e a tinta acrílica. E... opa, caiu a tinta aqui, peraí. E eu também tô utilizando, quer dizer, vou utilizar para falar sobre o lápis de cor, o livro do projeto passado, que quem acompanhou o projeto passado sabe que a gente usou esse fundamento do desenho artístico, né para elaborar nossas aulas. Tá até bem marcado aqui ainda. E nele a gente vai falar sobre o lápis de cor. Ele traz bem basiquinho mesmo sobre o lápis de cor, mas isso já ajuda. E é claro que deixa eu pegar aqui outro livro. Se a gente conseguir dar sobre a escultura, se a gente conseguir falar alguma coisa sobre a escultura, este livro vai entrar na jogada, que é Práticas Tridimensionais, que é o livro que dão na minha faculdade, da Uninter, né, pra gente ler. Eu já fiz trabalhos sobre... eu já fiz alguns trabalhos sobre a escultura, né, a gente teve que produzir aí um material para apresentar lá na faculdade, e eu acho muito interessante, assim, é uma coisa muito intrigante. Eu não sei, eu me fascino muito pela arte, pra mim é fascinante você ter essa capacidade de criar, sabe? E um livro também que ajuda muito, me ajudou muito a compreender muitas coisas sobre tanto a teoria das cores, que tem também. Eu acho que foi nesse livro que eu peguei sobre a teoria para dar no projeto passado. É porque, gente, tem muito livro. A gente tem que saber selecionar o conteúdo que, por exemplo, que eu vou precisar agora. Tem o que eu usei também no projeto passado, que foi a relação do desenho com o ensino da arte, que ele fala sobre desenho. E esse ateliê de pintura aqui, ateliê de arte visuais pintura, que é também da Uninter, mas todos os livros, claro, você acha para comprar, mas esse aqui eles dão na faculdade. E me ajudou bastante. Foi esses livros que foram a minha base para ter o conhecimento necessário para vir aqui hoje, né? Que eu complementei para ter uma teoria bem mais a fundo para vocês com esse daqui, que a gente vai trabalhar agora. Essa parte acrílica e essa parte a óleo, né? Então, a gente vai passar por algumas teorias dele. Eu não vou me ater a conceitos, explicar o porquê, falar coisas assim muito técnicas, porque eu pessoalmente
Pra mim foi muito trabalhoso passar por essa parte assim de muitos conceitos minuciosos, assim, muitas coisas assim. Claro que me ajudaram, mas eu acho que pra quem, por exemplo, assim, não vai seguir, por exemplo, o curso de artes, ou quer logo partir pra prática, muitos conceitos assim acabam ficando monótono o projeto. Então, eu quero mesmo partir pra parte prática com vocês, ok? Então, deixa eu pegar aqui a tinta que caiu, né? Continuando das tintas acrílicas, a gente vai testar agora no papel. Eu vou ter um videozinho aí já que vocês vão assistir, que eu vou experimentar, vou mostrar pra vocês a diferença não, eu vou mostrar pra vocês como, utilizando um pouquinho aqui essa tinta. Não vou fazer nenhum trabalho nem nada, só vou mostrar como ela reage, por exemplo, ao papel. E já falando em papel, tem tanta tela que eu comprei pra gente fazer alguns trabalhos. Essa aqui é a tela, né? A telinha pequenininha, só pra gente ter um suporte pra gente trabalhar aí. Vocês vão ver eu pintando a tela. E muitos anos que eu não pinto tela. E nunca utilizei a tinta acrílica, né? Então a gente vai pintar junto, a gente vai aprender junto isso daí. Vocês vão colocar na prática junto comigo o que a gente aprendeu aqui nessa teoria, tá? Enquanto eu vou fazendo, vocês também podem fazer. Já providencia a tela aí, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, tá? Mas não quero pintar em tela, né? Beleza. Onde a gente pode pintar mais? Bom, a tinta acrílica, ela adere em vários suportes. Agora eu vou ler aqui para que, né, não tem como eu me lembrar disso. Como madeira, pedra, cerâmica, tecido, papel, tela e painel. Eu, aqui, sou muito acostumada a usar essa tinta aqui para tudo, praticamente. Tudo que eu quero fazer. Até tem uma coisa para mostrar para vocês aqui, que é esse suporte de pincéis aqui, que eu fiz. Meio fofinho. E eu utilizei biscuit, né, que é uma massinha que a gente vai ver, se a gente conseguir falar sobre escultura, a gente vai ver sobre biscuit. E eu pintei com tinta acrílica, tá? Então, assim, essa pintura também eu utilizei tinta acrílica. Essa aqui, né, essa tinta acrílica líquida. Então, vocês veem assim, tipo, eu consigo esfumar. Porém, eu não tenho uma tinta óleo aqui pra mostrar pra vocês. Porém, vocês podem ver que ela tem umas marcas de pincéis. Não vai dar pra ver, né? Mas tudo bem, eu vou colocar isso daqui no meu Instagram. Ela tem uma possibilidade diferente, que eu vou colocar na tela pra vocês verem. E até entra em contato, deixa eu colocar aqui. E até entra em contato com o que a gente deu no projeto passado, que foi sobre achuras, lembra? Pontilhismo. Então, a tinta acrílica é muito boa para trabalhar essas duas técnicas de achuras e pontilhismo. Justamente por ela secar mais rápido, você consegue sobrepor camadas muito rapidamente. Por exemplo, a tinta óleo, você não tem como sobrepor muitas camadas porque elas mesclam, né? A tinta óleo demora para secar, então, assim, você esperar secar para vir com outra camada, por exemplo, por cima, demora dias. Tipo, tem pinturas aqui que demorou dias para secar totalmente, sabe? E a tinta acrílica não, você deixa lá 5 minutos, você volta e já tá seca a pintura. Então é muito prática nesse quesito de secagem, né? Então, eu comprei também esse papel aquarela pra gente trabalhar com a tinta acrílica, que acabou de cair tudo aqui. Peraí. Vou tirar aqui do suporte, que o suporte, em vez de me ajudar, tá atrapalhando, tá? Mais bucha. Que a gente vai trabalhar com a tinta acrílica, né? Beleza, a gente tá falando sobre tinta acrílica. A gente vai usar papel aquarela. Por quê? Porque
a gente vai já ver as 3 possibilidades de você trabalhar com ela. E como ela é à base de água, se você usar um papel muito fino, vai rasgar o papel, vai enrugar o papel e vai ficar feio, não vai prestar e você vai se decepcionar e jogar fora. Mas enfim, tá? Então, quanto ao suporte, é o seguinte, alguns suportes exigem o chamado prime acrílico, né? Prime acrílico ou gesso, ele fala, para ajudar na aderência da tinta no suporte. Por exemplo, sei lá, você vai pintar, não sei, não tenho um exemplo agora de cabeça para dar para vocês, mas que a tinta escorrega, ela não adere tanto no suporte. Você vai lá, compra o primer acrílico, na mesma loja que vende a tinta, vai vender o primer, vende um monte de coisa pra pintura. Eu só vou mostrar pra vocês uma coisa que eu tenho aqui. Não é pra trabalhar com a tinta acrílica, por favor, só vou mostrar pra vocês. Isso daqui eu vou usar com a tinta óleo e a gente vai entender por que a gente vai usar. Que eu tenho esse solvente aqui que a gente vai usar com a tinta óleo, mas depois vocês vão ver como que a gente vai usar. Não é pra misturar com a tinta óleo, não é isso, é outra coisa, mas a gente vai falar na próxima aula. Ela vem tipo aqui assim, ó, é da Acrylex, não sei se tem outras marcas, mas Acrylex, se tiver Acrylex e outra, sempre compra Acrylex. Não é propaganda, quem era. Mas ela vem nesse pote aqui. E vem escrito primer. Vem escrito primer. Eu acho que vem escrito primer acrílico. Eu não comprei porque as telas que eu comprei, que também é da Acrylex, ela já vem escrito. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui pra... Ela vem escrito que bastidor de algodão preparado com base acrílica. Então ela já vem preparada a tela, né? Algumas não tá escrito isso, então eu acho que não vem preparada. Mas essa daqui vem escrito, então eu vou usar essa, né? Já tá preparado. Porém, se você quiser usar, passar uma camada de tinta branca ou pintar o fundo de outra cor, fica a seu critério, entendeu? Se você quiser, enfim. Eu não vejo necessidade, a não ser que, como esse curso não é voltado para pessoas profissionais, então não vou ensinar técnicas profissionais para você vender, não. Então, tipo assim, são coisas que eu não uso. Por exemplo, assim, a gente vai usar o papel, Eu vou usar algum primer? Não, eu vou usar direto no papel. E não vejo problema nenhum, tá? Vocês podem usar, até porque eu quero facilitar. Então, se eu começar a dizer, compre isso, compre aquilo outro, a gente sabe que material de arte não é barato, porque a gente não compra, por exemplo, não vai lá e compra só uma tinta. Não, são vários. Então, assim, se uma bisnaguinha dessa for R$5, 4 já vai dar R$20, pô. Então, assim, eu acho, assim, caro, porque a gente nunca vai comprar só uma, sabe? Se fosse R$2, ai, quem dera. R$2 a gente comprasse uma tinta, a gente poderia comprar mais cores, né? Mas... E a gente já entra num quesito aí. Você precisa comprar a loja toda de tinta? Não. Para você trabalhar, tanto com a tinta óleo quanto com a tinta acrílica, qualquer outra tinta, você precisa de 3 principais. E aí entra a nossa aula sobre o círculo cromático. Gente, eu acho que eu não tô olhando bem pra tela, pra câmera, né? Só que eu preciso ver na tela como que tá aparecendo pra vocês, né? Então não se incomodem, por favor, você não fica olhando diretamente assim pra vocês. Eu vou ficar olhando pra mim ali, mostrando as coisas, beleza? Então, o que eu tava falando sobre as cores, né? A gente já viu lá, a gente já possui conhecimento, para quem assistiu às aulas do outro projeto, sobre o círculo cromático, né? E a gente viu que tem as cores primárias, as secundárias, as terciárias, complementares, análogas, etc, etc, ok.
Então, o que eu indico pra vocês se vocês forem comprar tinta acrílica pra iniciar aí nas pinturas? O que eu vou indicar pra vocês comprarem? O amarelo. Deixa eu ver. Um azul escuro. O vermelho, que são as 3 cores primárias, né? Amarelo, azul e vermelho. Além dessas, eu indico para vocês comprarem o preto e o branco. O preto e branco, segundo nossas teorias do livro que a gente está usando como base, existem vários tipos da mesma cor. Por exemplo, assim, você não encontra só a tinta vermelha. Tem um vermelho ocre, tem um vermelho não sei o que, tem vermelho lá. Enfim, tem vários tipos da mesma cor, né? Por exemplo, esse vermelho é o vermelho cádmio. Se vocês forem comprar, já sabem. Eu acho que não vai focar porque a câmera é frontal, enfim. E um amarelo cádmio também. Esse azul tá escrito azul claro, mas a cor dele é azul escuro, não sei não. Enfim, comprei no kit, não fui lá escolher, mas se eu fosse escolher eu ia pegar o azul escuro. E o amarelo, o branco, ele precisa, anotem isso, ele precisa ser branco de titânio. Por quê? Porque existem outros brancos, porém esse branco, vamos dizer assim, ele é o mais puro. A cor dele, para você misturar com outras, ou para você colocar, para você atingir uma tonalidade, né? Ele é bem mais pigmentado e forte. O preto, deixa eu só olhar aqui rapidinho, se vocês não se incomodarem, porque eu esqueço o nome, tá? Ele tá escrito, indicado para comprar, que é o preto mais negro que tem, porque existem outras tonalidades de preto que mudam, variam muito. E ele indica o preto carbono. Esse é preto carbono, não tá escrito o que é. Tá escrito preto, negro, black. Eu imagino que seja mais preto. Veio assim já, mas eu acho que tem outros nomes, não sei, né? Segundo o livro, tá dizendo que tem. Então, quanto às cores, essas são as indicações para vocês comprarem, tá? Se vocês forem comprar. E o que eu preciso falar? Sobre os pincéis. Tem muito assunto pra gente dar ainda. Não sei se nosso tempo de hoje vai dar pra gente falar tudo que precisa. A gente pode estender aí uns 10 minutos, né, ainda. E sobre os pincéis, né? A gente precisa falar aí um pouco sobre os pincéis. No entanto, gente, é assim. Eu já tinha os pincéis aqui que eu comprei, acho que no meu aniversário, em novembro. Antes de saber. Claro, eu não sei, na hora nem passou pela minha cabeça. Eu fui me atentar a isso quando eu li agora o livro e eu disse, putz, é mesmo. Existe os pincéis com cerdas de pelos de animais e os pincéis sintéticos. Infelizmente, eu acho que eu comprei pelo de animal. Eu estou decepcionada, velho. Tô muito decepcionada comigo por ter comprado pincel com cerda de pelo de animal. Sou contra totalmente isso. Qualquer coisa produzida com qualquer coisa de animais, né? Porque a gente sabe que eles não pelam um animal, fazem um pincel e deixam lá. Não, né? Os animais morrem por tudo isso que é produzido pela indústria aí. Então, mas infelizmente é o que eu tenho aqui, né? Então a gente vai utilizar eles. Eu só tenho um que é sintético, aleluia, é sintético esse. Então, como esse daqui não tá escrito sintético, eu acredito muito fiamente que eu comprei pincel de pelo de animal. Me arrependo todo dia, mas eu não sabia, então, né? Já fica uma dica pra mim mesmo, que na próxima eu preciso olhar se é sintético ou não.
Infelizmente, acabei comprando o que não é sintético. Mas vocês vão ver também que não é lucro comprar pincel com pelo de animal, porque é mais caro. Então, o pincel sintético, além de ser mais barato, tem a mesma função, tem a mesma maleabilidade, às vezes é até mais macio do que esse de pelo de animal, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai usar nessas aulas pincéis quadradinhos. Eu não vou mostrar tanto os tipos de pincéis que existem no mundo. Eu vou usar só que a gente vai usar esses quadradinhos. Eu queria um intermediário, porque eu tenho um grandão e eu tenho um pequenininho. Eu queria um médio, porém não achei no dia que fui comprar, enfim. E aí a gente vai usar o que a gente tem, ok? Eu não vou também exagerar no luxo de pincéis, porque eu quero trazer uma coisa bem acessível. Então a gente vai trabalhar de uma maneira que você possa trabalhar praticamente com um pincel. No máximo 2, por exemplo, assim, o que eu uso muito é esse bem fininho aqui, para fazer pequenos detalhes. Porém, eu faço isso na tinta a óleo. Na tinta acrílica, eu não sei como é que a gente vai trabalhar ainda. A gente vai ver isso amanhã, dia 19, né? A gente vai ver isso amanhã na aula ao vivo que a gente vai fazer aí, pintar as telas. E aí a gente vai ver o que a gente vai necessitar na hora. Então, por exemplo assim, os pincéis com cerdas mais duras, a gente usa com tintas mais grossas, tintas mais espessas, né? E pincéis mais macios, a gente usa com tintas mais líquidas. Basicamente é isso que eu tenho para falar. Não vou adentrar muito, né, nesses assuntos. Então, assim, vai trabalhar com uma tinta mais líquida, pincéis mais maleáveis. Vai trabalhar com tintas mais grossas, pincéis mais duros. Porém, pra ser sincera mesmo, eu não faço distinção. Eu vou lá, compro um pincel, até porque às vezes um pincel custa 7, 10, 12 reais, dependendo do pincel. Então imagina comprar muitos pincéis, não tem como. Ah, eu vou comprar pra isso, eu vou comprar outro pra isso, não. Então, veja lá as possibilidades. Compre sintético, eu não recomendo de pelo de animal. E compre os quadradinhos pra usar com a tinta acrílica, tá? Quando a gente for falar da tinta óleo, eu recomendo. Se bem que eu vou usar os mesmos pincéis. Então, meus pincéis são esses. Um grossão, para quando eu quero usar em áreas maiores. Um pequenininho para pequenos detalhes. Ó, 3 pequenininhos que são iguais, né? Esse aqui. E 2 quadrados e um desse daqui. Eu nunca usei esse daqui, não sei nem porquê. Acho que é mais para aquarela. Esse aqui. Esse aqui. Mas é bom também. Eu acho que pro pontilhismo também ele é bacana pra fazer. Então esses são meus pincéis e que a gente vai usar nas aulas, tá? Referência. Gente, compra lá o que vocês acham. Não, brincadeira. A gente vai amanhã nas aulas. Vocês podem ver o que eu vou usar e aí vocês compram depois, entendeu? Não tem problema não. E deixa eu ver o que eu tenho mais pra falar. Eu vou mostrar pra vocês essa questão da espessura da tinta, né? Da pura, bem diluída, semi-diluída, enfim. Eu vou mostrar no papel e aí a gente termina o vídeo, ok? Vamos lá pro vídeo. Bom, então, gente, usando aqui papel aquarela, eu vou misturar a tinta aqui nesse vidro, que depois eu consigo lavar mais facilmente. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou pegar aqui esse tomzinho que veio, né, no kit que eu mostrei pra vocês. Ele na sua forma purinha, ó. Olha como ele é bem pastosinho, né? Não vou nem colocar muito. Se bem que eu vou ter que mostrar as outras pra vocês. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Cheiro de menta, parece. Eu acho que é só a sensação. E aí, ele aqui, ó. Na sua forma pura, na cor pura, né? Ó, aqui, ó.
Eu achei a textura dele um pouco diferente, na verdade, do que eu tô acostumada, porque como eu tô acostumada com a tinta óleo, né? Ele é bem um pouquinho diferente a textura da tinta óleo. Mas nada que a gente não consiga usar. É bem de boa. Ó, tá vendo? E ele, eu já vi obras de pessoas que usam ele assim puro. E aí deixa esses calombos assim, sabe? Já viu aquelas pinturas que tipo assim, tem um relevozinho? Ele proporciona isso, ó, estruturar. Porém, eu não gosto de fazer isso, porque pra mim eu desperdiço tinta, mas tudo bem. Quem gosta é quem gosta, né? E aí, vou pegar aqui a água pra gente diluir um pouquinho, por exemplo. Vou pegar aqui na tampinha. Diluir um pouquinho ele aqui, só com um pouquinho de água, foi muito, né? Deixa eu pegar aqui mais um pouquinho. Diluir ele aqui um pouquinho, se eu quisesse trabalhar com ele um pouquinho mais diluído. Ele vai ficar um pouco mais maleável. Tá vendo como ele já amoleceu? E aí você trabalha aqui com ele, ó. Ó. Aí ele fica mais clarinho, né? Mais clarinho do que ele puro. Ele também, segundo o nosso livro base, ele proporciona você trabalhar no estilo aquarela. Como assim no estilo aquarela? Você sabe o que é aquarela? Vou deixar um desenho na tela para vocês saberem o que é aquarela. Esses desenhos com uma tinta bem solúvel, é uma tinta específica. Porém, a gente consegue trabalhar com a tinta acrílica como se fosse uma aquarela também. Olha. Tá vendo? E aí, ó. Se quiser diluir mais, ó. Tá vendo? Bem aquarela mesmo. Bem diluída a tinta, ó. Então, vai dependendo do que a gente quer fazer, a finalidade da nossa obra, a gente escolhe qual tipo melhor. Mas você tá vendo? A tinta pura, bem escura, que é a tinta que vem na bisnaga, semi-diluída e diluída, no estilo aquarela. Você consegue até pegar aí, dar uma acrescentada de cor pura dentro, tá vendo? Para escurecer, ou clarear um pouquinho com água. Enfim, gente, a tinta acrílica proporciona você trabalhar com ela igual a aquarela também, tá vendo? Claro que não é um material específico para aquarela, tipo, eu acho que os profissionais mesmo que fazem aquarela, né, eles não usam tinta acrílica, eles usam tinta para aquarela mesmo. Mas se você quer começar na aquarela, também gosta da tinta acrílica, compra só uma tinta e usa para as duas finalidades, né? É o mesmo efeito, mesma coisa, eu vejo assim, né? Então, tá vendo como fica os traços mais firmes, né? Do que aqui, por exemplo, com a tinta grossa, ele adere mais no papel. Mas isso também difere no papel e na tela. E a gente vai experimentar amanhã na tela, tá? E vamos tentar misturar uma cor na outra. Que eu falei pra vocês que a tinta ela não permite essa mistura, né? Ela demora pra secar um pouquinho, mas olha, essa daqui que eu passei, ó. Já tá praticamente seca, né? Então bora ver aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de amarelo puro. Deixa eu só limpar meu pincel aqui na água. Vou dar uma enxugada aqui. Pera aí. E eu vou misturar aqui o amarelo. Aí eu vou pegar um pouquinho do verde puro aqui. E vou mesclar essas duas cores. Eu vou só limpar aqui de novo pra não sujar muito. Ele mescla, tá vendo? Mas
Não sei não. Talvez seja por causa dos poros do papel também. Meio diferente. Mas ele mescla logo em seguida, tá vendo? Logo em seguida que você aplica, beleza. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai cobrir todo o papel. Aí você passa o amarelo. Quando você for passar o verde, o amarelo já vai ter secado. Então, na hora de mesclar, ou você passa rente a pintura, uma camada de amarelo, uma camada de verde, tenta mesclar ali mesmo, ou não vai prestar. A gente pode testar isso, mas eu não tenho coragem de testar numa tela, porque uma tela pequenininha é R$ 13, por exemplo, uma de 20 centímetros. Quanto maior vai aumentando a tela, maior vai aumentando o preço, e a gente não vai gastar a tela à toa, ok? Então eu vou fazer isso no papel de aquarela amanhã, pra gente ver como que a gente pode mesclar aí, ok? Numa tela maior. A gente vai dar um jeito sim. Mas, como na própria instrução do livro ali, a tinta acrílica não é para ser trabalhada igual uma tinta a óleo, né? Para mesclar as cores, aplicar a técnica do esfumado, enfim. Então é isso, gente, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Falei bastante, mas a partir de hoje vai ser muita prática. Eu espero que vocês gostem do nosso projeto, né? E é isso, eu espero que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisa básica sobre a tinta acrílica. Amanhã a gente vai ver sobre a questão das cores frias, cores quentes. Lembra, a gente vai tentar fazer 2 composições na aula de amanhã. Eu espero que dê tempo. Amanhã vai ser ao vivo, tá? Por meio de uma live no YouTube. E eu espero que vocês gostem. E se vocês quiserem dar uma olhada no canal, logo, na aula sobre teoria das cores, dê uma olhadinha lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se der, ok? Essa aula sobre a teoria das cores. Vocês vão ver que é um vídeo bem primitivo, mas que dá para aprender um pouquinho sobre a teoria das cores, ok? E aí, para a aula sobre cores frias e cores quentes, você já tem aí um fundamentozinho, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até amanhã.